Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre relatividade restrita ou relatividade especial de Einstein. Dando um prosseguimento, vamos calcular agora a velocidade V sobre índice linha ao longo do eixo X, velocidade de uma determinada estrutura, seja ela uma estrutura dotada de massa, ou mesmo uma onda mecânica, uma onda eletromagnética ou outra qualquer estrutura, tal como medido, tal como aferida, tal como mensurada pelo observador O sobre índice linha. Vamos então agora disponibilizar espaço para nós tentarmos fazer essa análise. Aqui V sobre índice linha, componente X, isso é dx sobre índice linha, dt sobre índice linha. Muito bem. E dx sobre índice linha, aqui está, nós podemos escrever infinitésimo de x menos a velocidade do observador O sobre índice linha em relação ao observador O, ou seja, V grande x, multiplicado pelo infinitésimo de tempo, dividido por 1 menos a velocidade do observador O sobre índice linha em relação ao observador O, expressa como Vx grande, elevado a expoente 2 dividido por C2, expoente 1 sobre 2, todo esse termo dividido por dt sobre índice linha. E dt sobre índice linha, nós calculamos é dt, e aqui nós temos menos velocidade do observador O, linha em relação ao observador O, Vx grande, representado por Vx grande, aqui multiplicado por Vx pequeno, dividido por C elevado a 2. Todo esse termo dividido por 1 menos Vx grande elevado a expoente 2 dividido por C2, todo esse termo elevado a expoente 1 sobre 2. Pois bem, assim nós podemos fazer divisão de duas frações, de modo que nós podemos dividir esse termo são os fatores de Lorentz aqui expressos. Vamos organizar. Então nós temos, dividindo esses termos, aqui nós temos dx menos Vx grande dt, entre parênteses, dividido por 1 menos Vx grande elevado a 2 dividido por C2, expoente 1 sobre 2, multiplicado por 1 menos Vx grande elevado a expoente 2 dividido por C2, todo esse termo elevado a 1 sobre 2, dividido por dt multiplicado por 1 menos Vx grande multiplicado por Vx pequeno dividido por C2, e durante a aula anterior nós definimos Vx' e Vx ambos com a letra minúscula, e outrora apresentáramos, faláramos e mostráramos sobre esse V grande, Vx grande ou V grande x, indicando a velocidade do observador O sobre índice linha em relação ao observador O. Podemos dividir esse termo. Qual a preocupação com relação a esse Vx minúsculo, Vx maiúsculo é distinguir, permitir a distinção, evidentemente, entre a velocidade do observador O' em relação ao observador O, em um movimento retilíneo e uniforme do observador O' em relação ao observador O ao longo do eixo X, e distinguir, evidentemente, essa componente de velocidade em relação à componente Vx, Vy, Vz, ou seja, as componentes com a utilização de letra minúscula, que referem-se à estrutura em epígrafe no trabalho, que é a estrutura, seja ela uma estrutura dotada de massa, ou mesmo uma onda mecânica, uma onda eletromagnética, ou qualquer outra estrutura cuja sua dinâmica esteja sendo medida, aferida e verificada e acompanhada tanto pelo observador O quanto pelo observador O sobre índice linha concomitantemente. Então podemos fazer essa distinção de maneira cuidadosa, então fazer a divisão de modo que nós temos Vx sobre índice linha dx sobre índice linha dt sobre índice linha, e isso é
aqui dx menos Vx grande dt dividido por 1 menos Vx pequeno, Vx grande dividido por C2 e aqui dt multiplicado. Então vamos fazer com que esse dt divida o dx e divida o dt aqui no numerador. Vamos encerrar a aula nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.